Sente-se por vezes, logo ao acordar, mais cansado do que quando se deitou? Aquela rigidez nas articulações, a falta de energia para começar o dia, uma névoa mental que parece não dissipar com o primeiro café? Talvez tenha pensado que é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. Mas e se eu lhe dissesse que uma grande parte dessa sensação matinal pode estar diretamente ligada ao que põe no seu prato nos primeiros 30 minutos do seu dia? Muitos de nós crescemos a acreditar que um pequeno almoço forte, com bacon, chouriço frito ou salsichas, era a melhor forma de ter energia. Era um símbolo de um começo de dia robusto. A verdade dolorosa é que, especialmente depois dos 60, esse hábito pode estar a roubar-lhe a vitalidade, a contribuir para a inflamação e a enfraquecer os seus músculos, precisamente quando mais precisa deles. Neste vídeo, vamos desvendar o porquê de ter de esquecer o bacon e apresentar a proteína de pequeno almoço que realmente funciona melhor para o seu corpo nesta fase da vida. Não se trata de uma dieta radical, mas de uma troca simples e deliciosa que pode revitalizar as suas manhãs e proteger a sua saúde a longo prazo. Fique comigo até o final, porque a forma como vamos combinar este alimento vai surpreendê-lo e pode mudar a forma como encara o seu pequeno almoço para sempre. Vamos então falar sobre esta troca que parece pequena, mas que tem um impacto gigante. O alimento de que estou a falar não é exótico, não é caro e muito provavelmente já o tem no seu frigorífico. Estou a falar dos ovos. Sim, os ovos. Agora, eu sei o que pode estar a pensar. Ovos? Mas e o colesterol? Passei décadas a ouvir que os ovos faziam mal ao coração. E tem toda a razão em pensar assim. Durante anos, os ovos foram demonizados. Foram os vilões do pequeno almoço, acusados de entupir as artérias e de serem uma bomba relógio para a nossa saúde cardiovascular. Essa ideia ficou tão enraizada que muitos de nós, por precaução, os retiraram da nossa alimentação diária, optando por cereais açucarados ou pelo pão branco com manteiga, pensando que estávamos a fazer uma escolha mais saudável. Acontece que a ciência evoluiu, e hoje sabemos que essa ideia estava, na sua maioria, errada. O verdadeiro inimigo da nossa saúde cardiovascular não é o colesterol que ingerimos através de alimentos como os ovos, mas sim as gorduras saturadas e trans, os açúcares processados e a inflamação crônica que alimentos como o bacon, as salsichas e outros produtos de carne processada causam no nosso corpo. Pense no bacon. Quando frita, não só está a consumir uma grande quantidade de gordura saturada, como também os nitratos e conservantes usados para o curar, que no nosso corpo podem transformar-se em compostos nocivos. Este processo gera uma resposta inflamatória. Imagine uma pequena fogueira a arder constantemente dentro das suas articulações, dos seus vasos sanguíneos. É isso que a inflamação crônica faz. E é por isso que se sente rígido e dorido pela manhã. Os ovos, por outro lado, são o oposto. São o que chamamos de um alimento completo. Um único ovo contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína da mais alta qualidade. E isto é crucial, especialmente depois dos 60. A partir desta idade, começamos a perder massa muscular num processo natural chamado sarcopenia. Perder músculo não afeta apenas a nossa força para carregar as compras ou brincar com os netos. Afeta o nosso equilíbrio, aumentando o risco de quedas. Afeta o nosso metabolismo, tornando mais fácil ganhar peso. Afeta a nossa capacidade de recuperação de uma doença. A proteína é o tijolo com que construímos e reparamos os nossos músculos. E a proteína do ovo é a melhor do mercado, porque contém todos os 9 aminoácidos essenciais, os blocos de construção que o nosso corpo não consegue produzir sozinho. Comer 2 ovos ao pequeno almoço fornece-lhe uma dose potente de proteína que sinaliza ao seu corpo: vamos manter estes músculos fortes. É como dizer aos seus músculos para não se reformarem ainda. Para além da proteína, os ovos são uma das melhores fontes naturais de uma substância chamada colina. Talvez nunca tenha ouvido falar dela, mas é absolutamente vital para o seu cérebro. A colina ajuda a construir as membranas das células cerebrais e está envolvida na produção de um neurotransmissor, que é essencial para a memória
e o controle muscular. Com o passar dos anos, manter a nossa mente afiada é tão importante como manter o nosso corpo forte. E um pequeno almoço rico em colina é uma das formas mais simples de nutrir o seu cérebro todos os dias. Pense nisto. Enquanto um pequeno almoço à base de carnes processadas alimenta a inflamação e a névoa mental, um pequeno almoço com ovos está ativamente a fornecer os nutrientes para proteger a sua memória. E não fica por aqui. Os ovos são também ricos em vitamina D, a vitamina do sol, que é fundamental para a saúde dos ossos e para o sistema imunitário. Muitos de nós, especialmente em países com menos sol no inverno, temos deficiência de vitamina D, o que nos torna mais suscetíveis a fraturas e infecções. São também uma fonte de vitamina B12, crucial para a energia e para a saúde dos nervos, e de antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, que são super-heróis para os nossos olhos, ajudando a proteger contra cataratas e degeneração macular relacionada com a idade. Portanto, quando comparamos um prato de ovos com um prato de bacon ou chouriço frito, não estamos apenas a comparar dois alimentos. Estamos a comparar dois futuros. Um que promove a inflamação, a perda muscular e o nevoeiro cerebral, e outro que constrói músculo, protege o cérebro, fortalece os ossos e dá energia sustentada. A energia que obtém dos ovos não é como a do açúcar, que lhe dá um pico rápido seguido de uma quebra que o deixa a querer uma cesta à meio da manhã. A combinação de proteína e gordura saudável nos ovos proporciona uma libertação lenta e constante de energia, mantendo-o saciado e focado durante horas. Agora que entendemos o porquê de os ovos serem tão superiores às carnes processadas, a pergunta seguinte é: qual é a melhor maneira de os comer? Porque a forma como preparamos e o que juntamos aos nossos ovos pode transformar um pequeno almoço bom num pequeno almoço extraordinário. A primeira coisa a considerar é o método de confecção. Se fritarmos os ovos em muita manteiga ou óleo de girassol a altas temperaturas, podemos oxidar algumas das gorduras e adicionar calorias desnecessárias. As melhores opções são, sem dúvida, os ovos cozidos, escalfados ou mexidos suavemente em lume brando com um fio de azeite virgem extra. O azeite não só previne que colhem, como adiciona gorduras monoinsaturadas saudáveis para o coração, as mesmas que tornam a dieta mediterrânica tão famosa. Um ovo cozido é talvez a forma mais simples e portátil. Pode cozer vários no início da semana e tê-los prontos no frigorífico para um pequeno almoço rápido ou um lanche à meio da tarde. Mas a verdadeira magia acontece quando começamos a pensar no prato como um todo. Comer apenas ovos é bom, mas combiná-los com os alimentos certos eleva os seus benefícios a outro nível. A primeira combinação poderosa é com vegetais de folha verde, como os espinafres. Imagine fazer uns ovos mexidos e, no último minuto, juntar uma mão cheia de espinafres frescos até murcharem. O que acabou de fazer? Adicionou fibras, que são essenciais para uma boa digestão e para alimentar as bactérias boas do seu intestino. Adicionou ferro, para combater a fadiga. Adicionou magnésio, que ajuda a relaxar os músculos e a regular a pressão arterial. E tudo isto quase sem adicionar calorias. É uma forma incrivelmente fácil de começar o dia já com uma porção de vegetais, algo que a maioria das pessoas tem dificuldade em fazer. Outro parceiro perfeito para os ovos é o abacate. Cortar metade de um abacate e servi-lo ao lado dos seus ovos cozidos ou escalfados é um verdadeiro luxo para ir à sua saúde. O abacate é rico em gorduras monoinsaturadas, que, tal como o azeite, são excelentes para o coração e ajudam a reduzir o mau colesterol. Além disso, é carregado de potássio, mais do que a banana, que é crucial para equilibrar os níveis de sódio e manter a pressão arterial sob controle. Esta combinação de proteína do ovo e gordura saudável do abacate é a fórmula suprema para a saciedade. Garanto-lhe que não vai sentir fome até a hora do almoço. E o pão? Podemos comer pão com os ovos? Claro que sim, mas a escolha do pão é fundamental. Em vez daquela carcaça ou papo seco de farinha branca que se transforma rapidamente em açúcar no seu sangue, opte por uma fatia de pão de centeio integral, de sementes ou de massa-mãe.
Este tipo de pão tem mais fibra e um índice glicêmico mais baixo, o que significa que liberta a sua energia lentamente, evitando picos de açúcar no sangue. Uma fatia de pão integral torrado, com os seus ovos mexidos por cima e talvez umas rodelas de tomate, é um pequeno almoço completo, equilibrado e delicioso. O tomate já agora adiciona licopeno, um poderoso antioxidante que está associado à saúde da próstata e da pele. Veja a diferença. De um lado, temos um prato castanho e gorduroso de bacon com pão branco. Do outro, temos um prato vibrante e colorido, com o amarelo dos ovos, o verde dos espinafres ou do abacate, o vermelho do tomate. Já os nossos olhos nos dizem qual é o prato que está cheio de vida e nutrientes. E não se esqueça das ervas aromáticas e especiarias. Em vez de carregar no sal, que pode aumentar a tensão arterial, experimente polvilhar os seus ovos com salsa fresca picada, cebolinho, uma pitada de pimenta preta ou até um pouco de açafrão das Índias, curcuma, que é um anti-inflamatório potentíssimo. Estas pequenas adições não só dão um sabor incrível, como acrescentam ainda mais benefícios para a sua saúde sem qualquer contrapartida negativa. Assim, o pequeno almoço deixa de ser apenas uma refeição para matar a fome e passa a ser um ritual matinal de nutrição, um ato de cuidado consigo mesmo. Então, ao olharmos para trás, o que descobrimos? Descobrimos que a rigidez matinal, a falta de energia e até mesmo aquela névoa mental não tem de ser uma sentença do envelhecimento. Muitas vezes, são um reflexo direto do combustível que colocamos no nosso corpo logo no início do dia. Abandonar o hábito de consumir carnes processadas como o bacon ou o chouriço frito ao pequeno almoço não é uma perda, é uma libertação. É libertar o nosso corpo de uma carga inflamatória desnecessária que nos deixa doridos e cansados. E a alternativa não é algo complicado ou sem sabor. É o humilde ovo, um verdadeiro superalimento que a natureza nos deu. Vimos como a sua proteína de alta qualidade é a melhor amiga dos nossos músculos, ajudando-nos a combater a sarcopenia e a manter a força e o equilíbrio para uma vida ativa e independente. Falamos da colina, o nutriente essencial que alimenta a nossa memória e protege a saúde do nosso cérebro, mantendo a nossa mente tão ágil quanto o nosso corpo. E exploramos o tesouro de vitaminas e minerais que cada ovo contém, desde a vitamina D para ossos fortes até aos antioxidantes que protegem a nossa visão. Mais importante ainda, percebemos que o poder dos ovos é multiplicado quando os combinamos de forma inteligente. Juntar-lhes a fibra dos espinafres, as gorduras saudáveis do abacate e do azeite, e os hidratos de carbono complexos de um bom pão integral não é apenas fazer uma refeição. É construir uma fortaleza de saúde no seu prato todas as manhãs. É criar uma sinergia de nutrientes que trabalham em conjunto para lhe dar energia estável, clareza mental e uma sensação de bem-estar que o acompanha ao longo de todo o dia. Lembre-se, não precisa de fazer mudanças drásticas de um dia para o outro. A chave é a consistência. Talvez comece por trocar o bacon por ovos 2 ou 3 vezes por semana. Observe como se sente. Note se tem mais energia, se a sua digestão melhora, se as suas articulações parecem menos rígidas. Pequenas mudanças, quando praticadas consistentemente, compõem-se ao longo do tempo para criar uma transformação profunda na sua saúde e na sua felicidade. Você tem o poder de redefinir as suas manhãs e, por consequência, os seus dias. Tem o poder de escolher alimentos que o nutrem, que o fortalecem e que o ajudam a viver esta fase da vida com a máxima vitalidade possível. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual é o seu pequeno almoço preferido? Já tinha abandonado os ovos por causa do mito do colesterol? Partilhe as suas experiências e as suas receitas de pequeno almoço saudável nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a fazer uma mudança positiva. E se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, cheios de dicas práticas para viver melhor depois dos 60. Lembre-se sempre,
Cada dia é uma nova oportunidade para cuidar de si. Envelhecer não é sobre perder capacidades, é sobre ganhar sabedoria, incluindo a sabedoria de escolher o que nos faz bem. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.